programa e a gente está trazendo ele no Ligados na Tomada para garimpar algumas histórias do livro dele, do livro Splash and Go. Então, a mesma coisa que aconteceu no Máquinas como história, hoje nós temos 30 minutos aqui para contar a história. Então, queria que você já pensasse uma das histórias do livro para a nossa audiência. O legal do livro é que, assim, o mote são que as histórias sejam que transcendam eu e você e nossa galera, todo mundo que curte muito corrida, né? Então, assim, sempre usei como filtro. Se minha mãe gostasse, quando eu tinha o blog, que era o nome original do Splash and Go, né? Na época que tinha Splash and Go. Se ela gostasse, era um bom sinal. Depois, namoradinha e tal. Hoje, se minha esposa gostar das histórias, é sinal de que tem um algo mais. Que a história, não importa se é sobre automobilismo, podia ser sobre futebol, sobre qualquer outra coisa. Então, assim, o mote do livro foi justamente esse. Fazer com boas histórias que parem em pé. Eu te conto algumas, né? Por exemplo, tem uma fantástica no livro que é do Al Unser, que nas 500 milhas de Indianápolis de 1987, uma grande corrida. Então já era o Al Unser Jr.? Não, era o Al Unser pai. É o Unser pai. Mesmo ainda? Foi a última vitória do Al Unser pai. Cara. É, porque o Al Unser pai, como o Hélio, como o Ricky Mears e como o AJ Foyt, são os 4 que tem 4. 500 milhas de Indianápolis, é. Os 4 que venceram 4. E ele venceu a quarta dele com um carro que já tinha sido, entre aspas, aposentado e estava no saguão de um hotel como show car. Como aqueles carros que o pessoal tira foto em posto de gasolina, em evento, Incrível. etc. Era um carro que, assim, a Penske tinha na época 3 pilotos. O Ricky Mears, o Danny Ongais e o Danny Sullivan. Esses eram os caras que iam correr as 500 milhas. E o Al Unser estava naquela já, um piloto em carreira já encerrando, só fazia os super ovais. E as 500 milhas, algo parecido com a situação do Hélio, né? E aí o que acontecia? Ele só fazia essas provas. Então ele estava ali sapeando para fazer as 500 milhas, mas o Roger Penske tinha falado para ele, olha, esse ano não tem um carro para você. Mas então ele ficou em Indiana, ali na região, para ajudar o filho, Júnior, Al Unser Jr., a se classificar para as 500 milhas. A gente sabe, né? 33 carros que largam apenas. Mas sempre tem mais candidato do que vaga, igual ao vestibular. E aí? É um mês inteiro, né? Até você colocar o carro, você participar não lembro exatamente o nome, mas tem um nome, esses testes que o Emerson ficou de fora de umas 500 milhas, né? Sim. Imagina, então o cara fica lá um mês testando, andando para conseguir alinhar o carro no grid. Exatamente. E não tinha carro para ele, não era nem questão de não ter tempo para alinhar. Carburation Day. E aí tem o Pole Day, etc, isso, né? Isso. Nessa situação toda, ele tava ali meio que ajudando o filho, e se pintasse uma oportunidade, porque nas 500 milhas é o carro que classifica, né? Às vezes o piloto pode desistir, Sim. Problema físico. Um dos pilotos da Penske, o Danny Ongais, salvo engano, dá uma panca na semana anterior à corrida. Os caras ficam sem carro. Os caras ficam sem carro e sem piloto, porque ele fica clinicamente entregue ao departamento médico, não vai poder correr as 500 milhas. E aí o Roger Penske fala, olha, agora eu tenho a vaga, mas eu não tenho carro. E não tem um motor. Cara, que incrível. E aí eles saíram atrás de um chassi. E acharam um chassi que não era um chassi da Penske, que estava encostado num hotel na Pensilvânia, 4 horas de caminhão. Podia ser Reiner, porque na época a Penske fazia chassi, Reiner fazia chassi, tinha mais um fabricante. A Lola também fazia chassi, exatamente. Esse era um chassi Lola, e eles não tinham também um motor que era na época Chevrolet, era um motor Ford. Mas eles arrumaram um motor Ford Cosworth, puseram na traseira do carro, deram pro Al Unser e falaram, agora você vai com a gente. E ele correu e venceu. Incrível. Uma corrida super improvável, ficou uma volta atrás, recuperou a desvantagem, enfim, era pra ser dele. E essa história, quando eu esbarrei nela, né, eu tenho um quadro no canal que chama Pequenas Grandes Histórias, então eu fico chetando, fuçando, indo atrás de histórias, e tem uma hora que as óbvias já acabaram. Você tem que começar a ir atrás das histórias diferentes. Sensacional. E aí, o dia que eu vi, eu falei, o cara ganhou a corrida com um show car. Olha só, com um show car. E você citou Danny Sullivan. Eu tive a oportunidade em 97, 98, entrevistá-lo. Até quem fez esse agendamento para mim foi o Emerson Fittipaldi, que me ajudou a agendar com 2 caras fazer uma entrevista. Com o Al Unser Jr., que ele queria falar sobre a corrida de snowboard que eles faziam em família todo final do ano, que para ele era muito mais divertido do que participar das 500 milhas de Indianápolis, olha só. E que eles, ou seja, competiam como se estivesse na pista. Não tinha irmão, não tinha tio, não tinha pai, a briga era feia. E a família Unser era grande, né? Entre pilotos, entre todos os pilotos. E eu entrevistei o Danny Sullivan, e ele me contou ali, essa entrevista foi para a revista Autosprint italiana,
que ele começou como motorista de táxi em Nova York. Você sabia disso, Lamonato? Não sabia. Olha que incrível, cara. Ele Já falou já saio daqui com uma história boa. vai garimpar essa história. E ele falava que a melhor maneira que ele tinha para desviar... A gente fala até hoje, quando tem uma pista, quando tem aqueles carros mais lentos, a grande dificuldade são as chicanes móveis. Foi a primeira vez que eu escutei, uma chicane móvel. Ele falou, a prática que ele teve em Nova York de conseguir desviar dessas chicanes móveis que faziam parte da mobilidade urbana de Manhattan, ele aprendeu, ele usou isso na pista também. Mas é sensacional isso, a maneira que a Índia, eu tenho muita saudade da Índia, eu cobri muito tempo, mas desse lado mais bucólico, mais de poesia, e de ter, não sei se você tem essa leitura, dos caras conversarem, dos caras... As cidades eram muito pequenas, né? Tipo Milwaukee, Elkhart Lake, Nazareth. Então, o hotel que todos ficavam era o mesmo, saíam para o mesmo lugar para comer e as pessoas se encontravam. Hoje, você não acha que isso em motorsports acabou ficando muito elitizado e criou uma distância com o público? Eu acho que sim, acho que você tem razão. A Fórmula 1 é o exemplo máximo disso, né? Mas mesmo categorias nacionais, você vê que elas vão se profissionalizando e aquela coisa que todo mundo conhecia todo mundo ainda conhece todo mundo. Mas você não entra no box que você quer, você não faz o que você quer. Para ter uma entrevista tem que falar com o assessor, você não fala mais direto com o piloto. Exato. Antigamente você, ô fulano, você fala comigo depois, né, e tal. Hoje em dia já existe uma questão porque as categorias crescem. Eu falo pra você, daqui no Brasil, a Stock, a Porsche Cup, a Endurance, elas vão crescendo e daí um pouco... Eu acho que até uma necessidade, pra ser honesto, né? Porque começa a crescer os carros das equipes dos pilotos e quem cobre, né? Então acho que acaba sendo uma dor do crescimento, vamos chamar assim. Mas é triste porque você se afasta, né, das pessoas, sem dúvida. Lamonato, como você fala, a gente tá falando de Índia, falando dos Estados Unidos. Você acha que a Fórmula 1 ela pode ter uma percepção maior hoje nos Estados Unidos, que sempre foi o país da NASCAR, da Fórmula Indy, principalmente com as 500 milhas de Indianápolis, né? Que a Fórmula 1 pode ter essa percepção pelo público de novo, com show, ou com esse a mais que o Liberty Media está entregando, ou você acha que aquele público de verdade, que a gente chama de redneck, né? Do cara de Mid-Ohio, do centrão, o cara que curtia motorsports, que curtia a Fórmula Indy, ele não vai ter interesse pela Fórmula 1? Olha, é curioso que eu estava lendo no almoço, antes de vir para cá, um artigo sobre isso. Falando sobre o crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos e o declínio de audiência da NASCAR. Porque o que está acontecendo atualmente? Duas coisas em paralelo, né? Uma não é exatamente responsável pela outra, mas estão conectados. O público é um só. No fim, a Fórmula 1, da mudança da Liberty Media para cá, e esportes. A série Drive to Survive. O filme da Fórmula 1 agora que está sendo recorde de bilheteria num nível que ninguém esperava. Inclusive e especialmente nos Estados Unidos. Isso que o próprio Brad Pitt se surpreendeu. Sim. Ele não imaginava que essa percepção da Fórmula 1 fosse tão grande até para a carreira dele. Imagina, Exato. Um cara que já está consagrado. Exato, acho que ele entrou nessa pensando, fazer um filme... Porque tem muito ator que faz isso, né? Eu quero fazer determinado filme. Às vezes é amigo do diretor, às vezes, né? E não foi o caso, né? Desculpa, e foi o caso. Ele não esperava que fosse ser algo que levasse a carreira dele para fronteiras mais distantes, vamos dizer assim. E aconteceu. Tem isso. E aí eu te dou um termômetro. Na última renovação contratual da televisão nos Estados Unidos para os direitos de Fórmula 1, a Liberty praticamente deu os direitos. Tá, para fazer. Deu no sentido de, por exemplo, aqui no Brasil fala-se em $8 milhões por ano. Entregou o sinal para os caras. Entregou o sinal para os caras. Cobrou tipo um valor simbólico, menor que o daqui. E a próxima renovação, estão falando que vai ser na casa de $90 milhões. Assim, já. De quase nada, de quase zero, de 5, 10 milhões de dólares. Um país que a NASCAR, ou seja, você falava de NFL, você falava de NASCAR, a Indy era um patamar muito mais baixo e Fórmula 1 não existia. Não existia. Então, o primeiro movimento que aconteceu foi em 2012, quando criaram um circuito em Austin, que é um circuito de verdade. É a primeira vez que a Fórmula 1, desde Watkins Glen, não corria em circuito permanente, né? Tentou em muitas pistas de rua. Você pegou essa época, Phoenix era uma tragédia, Dallas não dava certo, Detroit era ruim, né? Uma sucessão de pistas
fracas. E aí ficou... Indianápolis, tentaram... Você lembra? Indianápolis teve uma corrida com... Terminaram 6 carros porque o pneu não aguentava a corrida? Largaram 6 carros. Largaram 6, né? Não é que terminaram 6. 2005. Imagina. Cara. Exato. Imagina. Então, assim, um vexame. Vexame. Era a primeira vez que tava pegando devagarzinho e tal. Tiveram que sair com o rabo no meio das pernas dos Estados Unidos. De 2012 pra cá, Austin sempre teve lotação, que já era bom. Então isso já incentivava o promotor a continuar promovendo, porque se o evento não se sustenta, quem tá fazendo a corrida já não quer fazer, né? Isso deu certo. Aí, com a troca do comando, o Bernie Ecclestone se afasta e vende a Fórmula 1 para o grupo especializado nisso, né? O Liberty Media. Há essa mudança de mentalidade. O Bernie tinha uma mentalidade bem mais... A gente não precisa das redes sociais. E a Liberty Media abraçou muito. Então, assim, a Fórmula 1 não existia no YouTube. A Fórmula 1 não existia no Instagram. Hoje são contas profissionalmente geridas, muito ativas, fazem um conteúdo de primeira. Então, assim... Fora o app da categoria, que você tem tudo ali, né? Tem tudo. Você tem até TV, se quiser, você paga uma taxa, você tem TV no celular. Exato. Então, você tem a cronometragem e mesmo que você não pague, você tem um mínimo ali básico para você acompanhar a corrida de graça. E o outro que é da F1 TV, né? Então tem um pacote muito mais completo, né? Eu sou dos anos 80, eu comecei a assistir em 88, Fórmula 1. Então, assim, você deve ter umas boas histórias aí pra contar de quando eu era moleque, que eu quero saber. Tenho de 88, inclusive, e de 89. Então, você já põe a sua aí, já que... E aí, era muito difícil, eu morava no interior, ter acesso às coisas. Que cidade que você é, ela, mano? Tô de Lins. Então, assim, a gente esperava chegar a 4 rodas, eu não assinava, tinha um tio que assinava, aí eu pegava as revistas velhas. Eu lembro que o Senna tinha uma coluna mensal na 4 rodas, né? Eu não sei se era ele ou se era Bettisi que escrevia, mas enfim, tinha lá uma coluna. E aí O Piquet tinha uma que era, o ghostwriter dele era Lulua, Carlos Sintra Mauro, um grande amigo, fica um abraço para ele aí. E o Ayrton tinha também, mas a gente nunca soube quem era, se era a Bettisi, se era o Charles Mazanasco aqui no Brasil que escrevia. Então. E aí eu lia, porque eu, com 8 anos de idade, eu achava que era o Senna escrevendo, né? E então... Mas na verdade sim, até para fazer uma correção aqui, esses caras só não escreviam, só não colocavam, pegavam a caneta para colocar no papel, mas as histórias eram deles, né? Sim. Ou seja, ele passava para o assessor ou para esse ghostwriter a história, ele falava qual era o mote editorial que ele queria seguir, e as pessoas colocavam, fazia como se fosse um copy desk na leitura dele. Sim. E aí chegava para mim, então, portanto, a revista já chegava atrasada, né? Hoje em dia, inimaginável hoje em dia, uma coisa assim. E para mim chegava mais atrasado porque eu não era assinante, né? Era uma coisa cara naquela época. Então, a grande questão, a grande ânsia era o acesso. E isso hoje em dia a Liberty dá. Você tá lá dentro. Você tá sabendo de tudo. Eu que trabalho produzindo, para mim facilita demais.